Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Titan Cash. Oi, gente, tudo bem? Como sempre aqui, sou eu, a Natália. E eu, Carol. E vamos falar hoje sobre o capítulo 133 de Shingeki no Kyojin. Com um pouquinho de atraso. Só um pouquinho, acho que está no nosso prazo habitual. O de setembro que foi uma fora da regra. Foi uma exceção. Então, nós temos um capítulo meio polêmico, principalmente por causa de tais titãs voadores. Vou deixar o desgosto para o final. Que infelizmente está lá mais para perto do final do capítulo, então a gente só vai comentar mais para depois. Mas fazia tempo que eu não via o pessoal do fandom tão unido para odiar uma coisa. Eu vi 0 pessoas comentando que tinham gostado. Não, tem gente que gostou. Eu não vi ninguém. E eu tô começando a gostar dele. Sim. Talvez eu mude de ideia quando eu ver o design. Talvez eu mude de ideia quando eu ver o design. Mas, tipo, eu não odeio mais ele. Ou pelo menos não é a coisa que eu gostei menos nesse capítulo. Então, tipo, teve outras coisas nesse capítulo que me deixaram mais do que o Titã Voador. Carol não gostou de primeiro. Eu tenho críticas ao capítulo como um. Mas eu acho que o Titã Voador é uma das piores. Assim, quando a gente pensa na primeira lida, assim, na primeira leitura. Piores ou equiparadas. Mas eu ainda acho que o Titã Voador não vai ser do jeito que a gente pensa. O Falco vai tomar no Titã, salvar todo mundo voando e atacar o Eren. Eu acho que eu tava mais de boa, porque... Ou não, né? Porque na semana antes tem um youtuber gringo que eu sigo, que ele sempre faz teorias antes do capítulo sair, né? Ele faz umas apostas falando do que é que ele acha que vai acontecer. Aí eu vi só a thumbnail do vídeo dele. Teremos um titã voador? Aí tinha lá um falco, né? Aí eu, que ridículo! Não vai ter não, eu não vou nem ver esse vídeo aqui, porque isso é ridículo. Por que eu vou perder meu tempo assistindo isso? Aí, Só que não. Quando chegou o capítulo, acontece. Mas tô de boa. Chateada. Podia estar pior. Pelo menos não é titã grávida. É. Porque aquele titã que saiu do nada pra pegar o Zeke, abrir a barriga, colocar o Zeke na barriga dele e assim recuperar o Zeke, que no processo matou esse titã porque ele evaporou depois que o Zeke saiu, e o Zeke saiu totalmente degenerado e nudo de dentro do titã. Foi uma coisa muito absurda. Cara, todas as vezes que o Isayama vai fazer os caminhos, ele dá uma tosqueada. Que nem nesse capítulo que, tipo, o Eren aparece do nada nos caminhos pra conversar com os amigos. Pra conversar não, né? Ele chama eles pra conversa pra dizer que não vai conversar. Então, assim, parece que tem uma coisa meio rona mesmo. Toda vez que o Isayama tenta fazer alguma coisa relacionada aos caminhos. O Isayama falando, eu faço o que eu quiser. É. Eu deixei aqui aberto, porque justamente para eu me aproveitar de toda essa abertura aqui para fazer o que eu quiser. Exatamente. Pois é, vamos começar do começo. Tá todo mundo triste lá. O Jean tá na pose que ele faz há 5 capítulos. 5? 10 capítulos, na verdade. Ele só pega a imagem do Jean e reproduz, assim, todo capítulo, ele com a mãozinha na cabeça, tadinho. Na nuca, as duas mãos na nuca, olhando pro nada. Tipo, a pose de pânico do Jean. Todo capítulo ele faz essa pose agora. Tadinho. Mas tá todo mundo chateado. Sim, eles estão abalados depois de ver Randy morrer. E a gente tem o Reiner, que capítulo passado tinha um corpo malhado e belos peitos, e agora ele tá emagrecido. De um capítulo pro outro. Simon não se decide sobre o corpo do Reiner. Se o Reiner é depressivo ou um grande gostoso. Ele é depressivo e um grande gostoso. E um grande gostoso. Pois é. E temos o Armin agindo como comandante. Deve ser a primeira 10 minutos dele agindo como comandante, porque, né? Na história inteira, dos 133 capítulos. Aí ele chega lá no Nian e pergunta como é que estão as coisas, e o Nian diz que eles só conseguiram abastecer metade do combustível quando eles fugiram lá, porque aquele drama lá do Flock e tal.
o Nian fala que ele vai, mesmo que só tenha metade, ele vai dar um jeito de, com certeza, levar eles pro Forte de Salta, que é onde os fortes dos dirigíveis e tal, e que tá todo mundo indo pra lá, que parece que a batalha final vai ser lá, nesse forte, que foi mencionado pela Yelena no capítulo passado. E o Nian fala, né, que ele vai levar eles lá, custe o que custar, mas que ele pedia que, por favor, o Armin também fizesse a parte dele. Fizesse a parte dele, que prometa que você vai pensar em alguma coisa pra parar o estrondo. E aí o Armin já fica nervoso, já tem um gostinho de suor quando ele fica nervoso ali. São as memórias do Bertold. Aí ele começa a suar, tô zoando. É porque o Bert sempre ficava com gotinha de suor. E o Armin... Todo mundo tá sempre com... A Mikasa também sua muito nesse capítulo. O Falco. Porque eles não querem ter que lidar com a situação. Aí, toda vida quando eles são confrontados com isso, eles meio que ficam sem jeito. O Armin tá nessa situação, né, que Ranji morreu pra dar mais tempo para eles, e ele ficou incumbido de ser o comandante, como a gente falou no podcast passado, de que isso iria colocar uma pressão no Armin para ele agir pensando em todo mundo, porque agora ele não pode pensar mais só no Eren, agora é responsabilidade dele, oficialmente, pensar numa coisa para salvar todo mundo, ele não pode mais pensar só no amigo. Por isso até que quando mais pra frente a gente vai chegar nessa parte, né? E tal, eu fiquei bem irritada quando ele ainda levanta a hipótese da conversa. E mesmo com tudo que aconteceu nesse capítulo, que a hipótese deles foi destruída, no mesmo capítulo em que foi levantada, mesmo assim me irritou o fato dele ter pensado em fazer isso, sabe? Eu acho que ele já devia ter passado dessa fase, justamente por entender que ele não pode, por isso que você falou, ele não pode mais pensando nele e no amigo dele, ele tem que agir pensando na humanidade. O que é o melhor para que ele seja parado? Ele vai ser parado com conversa? Cara, ele sabe que não. Tipo, o Armin sabe que ele não vai ser parado com conversa. O Eren não vai ser parado com conversa. Ele quer tentar porque ele tem essa coisa de que é o amigo dele, que talvez ele consiga na conversa e tal, mas ele pensando racionalmente, ele sabe que não vai ser parado. E em outros momentos ele já demonstrou saber isso. Quando ele lembra do Eren no mar e tal. Então, assim, me irritou um pouco ver ele ainda batendo nessa tecla. Na verdade, me irritou. Tanto ele e a Mikasa estão me irritando demais. Não, com certeza. Eu nem vou entrar no mérito da Mikasa mais, porque toda vez que eu acho que ela vai ter um desenvolvimento, ela regride. O pessoal ficou falando, mas ela pensa na população, mas é porque o Eren é muito importante para ela. Só que chega num ponto, tipo, nesse capítulo atual, que ela não menciona, tipo, todas as outras pessoas que ele tá matando. Ela só menciona como que tá sendo difícil para ele. Que é tipo como se ele e a Mikasa, principalmente o Armin e a Mikasa, eles não estão fazendo isso só pela população do mundo, eles estão fazendo isso porque eles não querem ver que o amigo deles está fazendo uma coisa assim, que o amigo deles vá por esse caminho. Eles estão fazendo mais para impedir que o amigo deles se afunde nisso do que para realmente salvar todo mundo. Pela humanidade. Isso. Enfim, né? Por isso que, por mais que eu entenda que é um amigo deles e tal, tipo, já deu tempo de eles começarem a agir de uma forma um pouquinho diferente, sabe, gente? Todos eles continuam se projetando demais no Eren. Mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. E quando a gente pensa até, assim, não querendo fazer comparações, até porque não acho que são situações nem pessoas comparáveis, mas quando a gente pensa no Irving, por exemplo, como comandante, mas o Irving também era egoísta, ele também fez tudo aquilo porque porque ele queria descobrir o que tinha no porão, mas tem um momento em que a vida dele bifurca, em que ele vai ter que decidir se ele vai seguir o que ele sempre quis ou se ele vai agir por conta da humanidade. Foi até o que a gente comentou no capítulo passado. E eu ainda acho que essa decisão vai cair na mão do Armin. Não para haver uma comparação entre ele e os outros comandantes, não por isso. Mas porque eu acho que é a única forma do personagem andar. E desse dilema aí de diálogo deles andar. Em que ele vai ter que decidir o que vai ter que ser feito. Mas, mesmo o Irving tendo essa ideia de que ele precisava conhecer o porão, não sei o quê, que ele mesmo se
se diz egoísta, ele não prejudicou a humanidade para fazer para fazer o que ele queria, em momento nenhum. Os dois objetivos andavam juntos. A motivação dele podia até ser deturpada, mas os dois objetivos andavam juntos. E nessa questão do Armin, os objetivos não andam juntos, sabe? Do Armin e da Mikasa. Na verdade, os objetivos se separam e eles não parece que não conseguem enxergar isso. Parece que os dois personagens estão estagnados há, sei lá, 40 capítulos. Incomoda, assim. Sim. Quando a gente postou o nosso bingo, né, esse mês, que a gente falou que tinha uma opção de Mikasa tem algum desenvolvimento. E aí a gente marcou dizendo que aconteceu exatamente o oposto. E aí alguém comentou falando que, na verdade, não. Porque ela está sendo condizente com o desenvolvimento dela. E aí a gente acabou não respondendo lá, mas eu acho que é um bom diálogo aqui também. Que, beleza, eu entendo que ela está sendo condizente com a personagem dela. Ela foi aquilo desde o começo da história. Desde o começo da história que ela meio que, entre aspas, submissa a Eren, seja Jaque Bond ou não, a gente não sabe se é ou não, mas essa ligação que ela tem com ele, porque ela gosta dele, porque ele é o irmão dela, porque ele é namorado dela, sei lá o quê, mas ela tem essa ligação com ele. E eu entendo que ela está sendo condizente com a personagem desde o começo, só que também acho que isso não significa evolução, significa ser condizente com o personagem. Exemplo, o Armin é condizente com o personagem dele, porque ele é desde o começo uma pessoa que não confia em si mesmo e tal. Isso é traço de personalidade. Ok? Agora, evolução de personagem, por exemplo, o Reiner tem uma evolução de personagem. O próprio Jean tem uma evolução. Agora, a Mikasa não. Ela é estagnada desde o começo da história. Ela não evolui. Quando a gente achou que ela ia evoluir, que ela ia dar um passo à frente, né? Quando ela deixa o cachecol para trás, quando ela entende que está errado no que ele está fazendo, ela regride de novo agora e fala pra ele, eu vou carregar o peso junto com você, sabe? Então, assim, não são coisas diferentes, evolução de personagem e característica própria. Ela se mantém do mesmo jeito e isso é um problema, na minha opinião. Também acho. Pois é, né? Aí a gente tem eles tentando fazer o plano de que é que eles vão fazer para parar o Eren e eles ficam se perguntando. O Armin até usa suas habilidades de desenho, que são as melhores que vimos até agora. Não, a melhor é a do Mobilet. É, verdade, o Mobilet. Mas é melhor do que o Irving e do que o Levi tentando desenhar. Também, mas peraí, vamos ser justos. Olha o que o Armin teve que desenhar, o que os outros tiveram que desenhar. Ele desenhou literalmente um bonequinho de palitinho. O Armin também. É todos eles, na verdade. Sim, aí eles ficam conversando, tipo, de onde é que pode estar o Eren. Normalmente o corpo fica na nuca, mas não dá pra saber, porque o Eren tem o martelo de guerra e tal. Aí eles estão pensando, o que é que a gente vai fazer? Aí a Pieck fala logo, por que você não explode tudo, igual como você fez lá em Libério? Cara, eu achei essa cena muito boa, porque ela foi muito passivo-agressiva, assim, tipo, imagina ela falando em tom de voz baixo, assim, você pode explodir tudo e não deixar nada pra trás, igual o seu Colossal fez lá em Libério. Aí, tipo assim, aí o Armin com a hashtag chateado, ouvindo a indireta. Pois é, se me dá alguma esperança de que alguém vai acordar nesse negócio, é porque ainda tem a Pieck e parte do Levi. Literalmente parte do Levi, porque parte do Levi já era. Meio Levi. Meio Levi. Porque a Pieck não tem apego nenhum com o Eren, né? Pra ela, ele é só alguém que não tem histórico, porque o Reiner tem aquilo lá, eu cresci junto dele, ele disse que ele é igual a mim, não sei mais o que. A Pieck tá pouco se lixando pra isso. E eu acho que ela pode ser uma pessoa que pode dar uma visão mais objetiva das coisas, se for preciso. Tipo, depois dessa conversa de vamos conversar e tal, ela pode chegar para dar real pro pessoal também depois. E pelo menos ou então cobrar que o Armin faça alguma coisa agora que ele também é o comandante, né? Tipo, todo mundo aqui tá tentando sacrificar nossas vidas também para fazer isso, vocês têm que levar a sério também. Não é só a gente, não. O Armin fica nisso, né, de que é verdade, que essa provavelmente é a maneira mais fácil de fazer, e a Mikasa já fica, como assim? A cara de como assim? Nossa, gente. Preocupada. Aí, não, mas primeiro
primeiro a gente vai tentar falar com ele. Aí se não der certo, aí a gente pensa outra coisa. Ele fala que só se fosse a última opção. Aí ela já fica abanando a cabeça. É melhor assim, é isso mesmo. Só se for a última opção mesmo. Ela já fica mais aliviada. Que eles não vão chegar atirando. Aí o Levi já diz, né? Tá bom, pode ir. Tudo bem que essa seja só a última opção. Mas o Zeke tá controlando o Eren tá controlando a coordenada através do Zeke, não é? Que tal se a gente matar o Zeke? Foi muito aleatório. Quem tava falando nele? É ele, tipo assim, aleatoriamente. Zeke, vou matá-lo. É tipo um meme que eu vi. Era todo mundo. Nós precisamos matar o Eren. E o Levi no canto. Mas e se a gente fizesse com isso com o Zeke? Tá claro, né, que o Levi só tem o objetivo de matar o Zeke. E é por isso que ele tá vivo. E todo mundo fica, um raio de esperança. Realmente se a gente matar o Zeke, talvez o Eren pare. Isso é uma boa ideia. E aí a gente não vai precisar lidar com o negócio de que o Eren tá fazendo essa atrocidade, porque a gente vai ter encontrado outro jeito de parar ele. E essa teoria, na verdade, era da Hanji, e a gente já tinha citado aqui ela no podcast outra vez. Eu acho curioso isso que você falou. E como isso é um alívio para os outros. É até no enquadramento do Levi tá falando isso, a Pique tá atrás com uma cara assim meio preocupada, porque apesar do Zeke ter traído ela, aí é exatamente o contrário. Da mesma forma que a gente acabou de falar que ela não tem apego ao Eren, os outros não têm apego ao Zeke e ela tem, porque ele tipo, meio que o mentor dela. Não, mas eu acho que ela não fica com a cara assim de super preocupada, não. Não, eu não achei com uma cara de super preocupada, mas eu achei com uma cara de tipo assim. Como é que eu posso dizer? Matar ele. Colocar a opção de matar ele na frente de colocar a opção de matar o Eren, eu acho que é meio desconfortável pra ela. Seja pela questão deles serem conhecidos, quanto pela questão de que o Eren tá fazendo uma coisa muito pior do que o Zeke tá fazendo. Tipo assim, eu não tô dizendo que o Zeke tá certo, nem que ele é bonzinho, nem que... Não é isso. Tô dizendo que assim, quando a gente bota na balança, o Eren tá fazendo uma coisa muito pior. E mesmo assim, as pessoas priorizam matar outras pessoas ao invés de matar o Eren. Pois é, eu acho que a Pique pode estar meio receosa justamente com todo esse cuidado de que eles com todo esse outras alternativas que não seja atacar esse menino. Tem que ter 1001 alternativas e só a última, que é a mais efetiva, porque o Armin tinha acabado de falar, realmente essa é a opção mais efetiva, mas a gente vai deixar ela como última opção. Sendo que o que está em jogo é a vida de todo mundo, sabe? Então, a opção mais definitiva, mais certa, devia ser uma das prioridades. Porque, assim, eu sei que tem muita gente que não quer que o Eren morra, que fica falando que ele não devia ser condenado dessa forma. Tipo, mas, gente, pelo amor de Deus, é um genocídio. Sim. Isso não devia ser questionado. É pior do que qualquer coisa que já foi feita na história. Tipo, na história, se fosse qualquer outro personagem fazendo um genocídio, não ia ter esse drama todo de que, mas ele merece um perdão também, ele tá fazendo isso porque é o único jeito, ele também merece um perdão, ele não merece ser tratado como um monstro e tal, ele merece também ter compaixão e tal. Mas, gente, pelo amor de Deus, olha o que ele tá fazendo. Todo mês a gente tem falando isso, né? Eu acho que assim, você pensar, você teria compaixão tipo, na vida real. Mas é uma história. Não, tá, mas na vida real você teria compaixão por alguém que destruiu um povo inteiro? Não. Então por que na ficção você vai ter compaixão? É aquela história que a gente falou milhões de vezes aqui do quanto é diferente você achar um personagem interessante e você concordar com as atitudes dele. Interessante ele é, um personagem muito interessante. Um protagonista que eu acho que vai ficar marcado mesmo como um dos melhores protagonistas. Mas é um desgraçado. Se mata errado. É malvado, sabe? Se fosse o Irving fazendo isso agora, porque o povo tem mania de falar que o Irving faria a mesma coisa, né? Se fosse o Irving fazendo isso, o pessoal que
tá apoiando o Eren agora, a maioria que gostava do Eren antes, nunca que estariam falando que ele merece compaixão e tal, não. Iam falando pra matar mesmo. De uma vez, pra parar. E eu acho muito bizarro o quanto todos os outros personagens da história passaram a ser odiados a partir do momento que eles bateram de frente com o Eren. Mesmo personagens que antes eram do gosto do povo, assim, tipo o próprio Levi, a Hanji. Imagina se o Eren tivesse vivo. Teve gente comemorando a morte da Hanji, que foi bem feito por ela ter traído o Eren. Eu acho que se o Eren tivesse vivo, mesmo ele sendo um dos personagens mais populares da franquia, se ele tivesse contra o Eren, o público estaria odiando ele. Sim. É bem... Pois é. Aí tem isso, né, de matar o Zeke. O Levi faz até referência a uma das últimas falas dele pro Irving, falando no Irving. Que ele pede que eles emprestem a força deles para que ele possa parar o Zeke. E pro Irving, ele tinha pedido pro Irving emprestar a força dele para ele parar o Titã Bestial. Então é uma referência às falas dele. Que é basicamente também para reforçar que ele tá querendo cumprir a missão dele, né? A promessa dele. Pois é, aí quando o Levi fala isso, o Jean fica... claro que a gente vai te emprestar nossa força. Nós tivemos que matar hordas dos nossos companheiros para conseguir esse dirigível. Dirigível não. Como é que chama esse negócio? Zeppelin. Não é um Zeppelin. Não. Hidroavião. Isso é um dirigível ou um Zeppelin. Não, eles estão no avião agora. O dirigível é o que o Marley tem. Enfim. Depois, tirando essas coisas técnicas, o Jean fala que eles tiveram que matar um monte de companheiros dele para conseguir o hidroavião e que eles não podem permitir que essas mortes, essas vidas que eles tiraram estejam em vão, que eles não consigam cumprir a missão deles, que é parar o genocídio. Então, e o Jean fala que se for para parar o estrondo, ele vai fazer tudo o que for preciso. E aqui dá para ver a diferença também entre o Jean e o Connie, que eu acho que por mais que eles estejam lá no grupo do 104 e que eles diferente tipo da Mikasa e do Armin, que só focam só no Eren, o Jean e o Connie, apesar de eles terem muitos sentimentos, eles terem muitos arrependimentos, eles também, tipo, pelo menos eles versificam a sua preocupação com as outras pessoas. Sim. Tipo, o Jean disse que vai fazer qualquer coisa para parar o estrondo. Talvez isso também signifique que, mesmo que essa coisa seja matar o Eren. Eu acho que é importante o Isayama manter ainda personagens ali do 104, porque justamente por isso que você falou, que a gente tende a colocar o 104 todo dentro de um mesmo bolo, mas eles não são. Eles têm visões diferentes, assim. E o Armin e a Mikasa têm essa coisa, como você falou, de proteger o Eren até o fim, enquanto o Jean e o Connie conseguem ser muito mais empáticos, né? Eu acho que esse diálogo do Connie com o Reiner foi muito legal. O Connie é um poço de sensatez, assim, é um personagem que é super esquecido, assim, é um secundário, bem mais secundário do que os outros, assim, ele não tem um grande arco dele, assim, né? Ele não tem um grande momento dele, na verdade, ele é mais lembrado à sombra da Sasha do que por ele mesmo, mas ele é um personagem que traz ideias muito boas para a história, sempre muito empático. E é muito bonito, eu acho, o que ele fala pro Reiner. A gente vai discutir ainda isso mais à frente em relação a essa questão do Reiner se projetar no Eren e toda a questão de uma boa parte do fandom tenta colocar as atitudes dos guerreiros em pé de igualdade com as atitudes do Eren, o que a gente acha que não. Mas o que o Connie fala é verdade. Tipo, ele fala, eu matei os meus amigos enquanto eles me chamavam de traidores. E eu falei pra eles que eu tava salvando a humanidade. Que foi exatamente a mesma coisa que o Reiner fez. Tipo, eu vou matar os meus companheiros enquanto eu digo que eu tô fazendo isso pra salvar a humanidade. E aí o Connie fala, deve ter sido muito difícil pra você. E assim, eu vejo isso de uma forma
uma coisa muito natural, não natural, mas assim, muito sincera do Cone. Eu achei que foi muito, não sei, assim, parece uma coisa muito sincera mesmo, a palavra é essa. De que ele realmente viu o quanto ele foi. Não, eu não acho nem que ele foi errado em julgar os outros, porque quem não julgaria na situação dele? Qualquer pessoa julgaria. Mas assim, o quanto ele agora teve que fazer a mesma coisa. Tipo assim, a língua chicote do rabo, foi meio que isso. A terra é plana, mas dá voltas. Né? E tipo, a terra deu voltas e ele tá hoje fazendo a mesma coisa que um dia fizeram com ele e ele criticou os outros. Tadinho, ele não merecia ser cobrado pela vida assim, não. Ele sofreu muito. Pois é, eu espero que se for alguém pra ficar vivo, eu espero que o Cone fique. Por favor. Se eu tiver que escolher só um dos 104 pra ficar vivo, eu escolho o Cone. Eu também. Enfim, o que eu ia falar é que enquanto essa conversa tava só de comparando que somos iguais, assim, só nesse nível aí do Cone e do Reiner, eu não via nenhum problema, porque realmente ela é uma referência direta à cena da revelação do Reiner e do Bert, quando eles sequestram o Eren, e o Cone, o Jean, o Armin e a Mikasa vão lá e confrontar eles. Tipo, como vocês podem ter nos traído, como vocês são pessoas tão ruins assim, como vocês puderam fazer isso, vocês são horríveis. E aí eles percebem que eles estão numa situação que eles acabaram fazendo a mesma coisa. E foi por isso que o Isayama acabou colocando o Samuel e o Daz para enfrentar o Cone e o Armin, porque eles são pessoas que eram do 104 e que eles cresceram juntos ainda, não porque não era a Rico e tal, porque tá todo mundo agora com saudade da Rico, né? Porque eu não sei porquê. Eu não sei de onde surgiu, assim, eu sempre brinco com isso, mas eu não sei de onde surgiu a galera falando da Rico esse mês. Pois é, aí foi por isso que ele pegou esses personagens aleatórios e não a Rico, que esses aleatórios eles cresceram passaram por todo o processo lá de treinamento e tal com o personagem principal, são companheiros deles. Então, quando o Armin e o Cone traem eles, é uma referência direta ao Reiner e o Bertold traindo o Armin e os outros também. Sim. E quando essa conversa estava nesse nível, por mim estava ok. Mas aí o Reiner fala, né, que os pecados dele estão além de redenção, que ele vai ter que viver o resto da vida sem se perdoar, sabendo as coisas que ele fez, consciente das coisas que ele fez. Foi muito triste essa fala, eu acho. Foi muito triste, ele reflete bem o Reiner, e eu gostei do protagonismo que o Reiner teve nessa parte. Que ele realmente estava agindo, os outros e tal. Eu deu um pouquinho de esperança também de que ele vá ter mais atitude. Eu gostei muito dessa fala também, porque eu acho que ela é muito verdadeira. Porque quando a gente pensa nesses protagonistas e tal, eles, nos personagens assim em geral, parece que sempre quem carrega o peso das escolhas ruins é só o vilão. Sendo que muitas vezes o protagonista tem erros também. E as histórias normalmente elas não trabalham o fato do personagem carregar aquele peso, tipo aquela escolha errada que ele fez em algum momento, alguma coisa assim. Então, eu gostei de ver o Reiner falando isso, porque se a gente coloca que hoje em dia ele é um dos protagonistas da história, junto com o Eren, e não colocando no sentido de mocinho versus vilão, colocando como dois protagonistas da história, ver ele falando isso, que mesmo que, tipo assim, mesmo que no final ele venha para o Eren e ele venha ser o grande herói da história, pensando que vai acontecer isso, mas se isso acontecer, isso vai acontecer com ele carregando o peso de tudo que ele teve que passar para chegar até ali. E a gente não vê, por exemplo, o Eren tendo esse tipo de diálogo. Ah, mas a gente viu ele chorando na morte do menino. Na morte não, né? Chorando quando ele conheceu um menininho lá que morreu pisoteado. Mas não é a mesma coisa. Tipo assim, o Eren não enfiou uma arma dentro da boca para tentar se matar, sabe? Então, assim, eu gostei dessa fala por essa profundidade a mais que ele dá para né? Porque ele fala bem que mesmo que ele salve todo o resto da humanidade, isso não é o suficiente para redimir os pecados dele, todos os crimes que ele cometeu. Sim. E por isso que eu fico meio chateada quando todo mundo compra isso aí. Porque aí chega, acho que
Que eles ficam, é mesmo, Ryan, mesmo que a gente não possa ser perdoado, a gente ainda tem que fazer isso. Só que a situação, aí que começa a nossa discussão principal, as situações que o Ryan estava falando não se enquadram, não podem ser equiparadas com a que o Connie e o Jean, o Connie estava falando nessa hora, tipo, sobre eles traírem seus amigos e agora eles entenderem o Ryan e o Bertoldi, ok, tá tudo bem eles comparar. Mas o Connie e o Jean falar que eles estão cometendo os mesmos pecados que o Ryan cometeu, isso é muito, é extrapolar, sabe, o negócio? Porque a gente discutiu um bocado isso esse mês, tipo, eles não carregam a mesma quantidade de sangue nas mãos. Querendo ou não, a quantidade de sangue, o número de vidas que você matou é bem relevante. E o tipo de situação, o tipo de como eles mataram as pessoas e de quem eram essas pessoas também pesa muito. Porque, tipo, o Connie, o Jean e os outros agora mataram vários colegas deles, mas mataram porque soldados que estavam armados, que também estavam pretendendo matar eles e que estavam apoiando o Eren, que no momento está fazendo um genocídio em escala global. Tipo, o Connie, o Jean e os outros matarem esses soldados para tentar impedir um genocídio não é a mesma coisa que os guerreiros chegarem e tentar e matarem um monte de inocentes em Gigantina. E não é a mesma coisa do Eren ir e matar um monte de inocentes em escala global. Essas situações não podem ser equiparadas. E é por isso que essa conversa de que todos nós somos pecadores, vamos ter que viver com nossos pecados e tal, me incomodou também, depois que eu reli algumas vezes e a gente debateu e tal sobre isso. Por isso que isso fica muito superficial e muito... eu tô colocando aqui o 104 fazendo algo ruim só para os meus leitores entenderem que os guerreiros não eram tão ruins assim. Eu acho que tinha outras formas de passar essas mensagens que não fosse igualando todo mundo dessa forma, sabe? As situações em que eles fizeram as coisas, tipo, o 104, como a gente conversou entre nós também, o 104 já fez isso agora grande, eles têm consciência do que estavam fazendo, eles tinham consciência do mundo lá fora, o Eren também tem consciência do mundo lá fora, enquanto os guerreiros, eles cometeram crimes bem piores do que o 104, não do que o Eren, mas eles eram crianças que viviam numa sociedade totalmente diferente das crianças do 104 criança, e que eles também sofreram por um bocado de coisas, então, tipo, igualar esses negócios é horrível, enfim. A meu único adendo a isso é que, assim, concordo de não serem situações equiparáveis, na verdade, né? Que os guerreiros, eles cometeram crimes piores, mas também são pior. Eu concordo que eu não gosto do 104 sendo a régua moral, sendo o exemplo de moralidade da história, enquanto os guerreiros são colocados como o exemplo de algo ruim, né? O exemplo do vilão. Mas eu também não gosto do discurso em que situações totalmente não equiparáveis, do tipo, tem uma galera, principalmente uma galera fã dos guerreiros, que coloca como se nunca que você pudesse comparar as duas situações, porque os guerreiros sofreram muito e o 104 não sofreu nada. Eu também acho que não é assim, eu acho que é possível chegar num meio termo aí. Eu acho que os dois vão carregar pesos, vão carregar culpa por muito tempo, Não, eu por acho que o situações... problema do pessoal é querer eximir toda a culpa do negócio. Sim! Não, não precisa ser preto no branco, sabe? É uma questão que tem muito mais nuances do que só falar assim, tá certo ou tá errado. Porque, tipo, eu posso ter falado isso aqui agora, de que os guerreiros cometeram crimes bem piores e alguém que vai ouvir, é mesmo, eles cometeram crimes bem piores, eles não deviam, eles são um bando de assassinos sanguinários, eles não podiam estar comparando os 104, que eles são realmente mais honrados e heróis e tal. Realmente você tá certo, eles não deviam ser comparados. Tenho certeza que vai ter gente pensando assim, e isso não era bem a minha intenção quando eu falei isso, entende? Não, eu acho que deu pra entender o que tô falando.
É porque o problema é que o fandom sempre tem esse negócio de que o meu lado é melhor do que o seu. Sim, e não precisa ser desse jeito, sabe? Eu acho que tem que entender que existe um contexto dentro da história, um contexto social e histórico dentro da história, não da real, não, dentro do universo construído na história, que coloca que os dois grupos tenham tido culpas e sofrimentos que eles vão carregar, mas que a gente não consiga colocar os dois exatamente no mesmo patamar. E eu concordo, isso tudo para dizer que eu concordo que isso simplificou demais essa discussão. Eu acho que agora no final, e aí vem alguns negativos do capítulo como um todo, né? Agora no final, alguns detalhezinhos que eram muito bem trabalhados no começo estão sendo um pouquinho mais jogados. Por exemplo, no arco político, a gente tem essas discussões sociais e morais sendo muito bem discutidas. Mas agora a gente já vê que isso é discutido de uma forma mais superficial. E isso ficou muito deles reforçando que nós realmente somos iguais e tal. Porque o Reiner lembra da conversa do Eren, que o Eren disse que lá em Libério, né, a conversa dos dois, em que o Eren disse pro Reiner que eles eram iguais. E o Eren, pois, olha, que estranho você tá me falando isso, que nós somos iguais, porque o Eren me falou a mesma coisa. Né? Que coisa curiosa. Então, eu acho que eu entendo o que o Eren tá pensando, porque ele disse que ele é igual a mim, então nós devemos ser iguais. E nós já falamos aqui várias vezes aqui no podcast de como um não entendeu totalmente o outro na conversa, tipo, porque o Eren chegou lá querendo falar pro Ryan que ele não tinha outra escolha e tal, e que ele tá fazendo aquilo, que ele fez aquilo nas muralhas porque ele não tinha escolha, que foi obrigado a fazer, era a única opção dele e tal, e enquanto o Ryan estava falando, não, eu fiz isso porque eu quis, porque eu era egoísta, não sei mais o quê. E aí, quando o Reiner admite que ele foi egoísta e tal, o Eren disse, então eu acho que realmente nós somos iguais. Porque ele queria ser um herói e tal, o Reiner ficou falando. Só que um não entende completamente o que é que o outro tá falando, porque as situações dos dois e a forma deles agir são muito diferentes. Aí eles têm essa visão do outro que não é a visão real. E aí começa o Reiner a ficar se projetando. Que ele acha que o Eren tá fazendo tudo isso porque ele quer separado. Porque se fosse ele no lugar do Eren, ele com certeza iria querer separado. E se o Eren disse que ele é igual a mim, então portanto, ele também deve querer separado. Se eu quero, ele também vai querer. Eu concordo com você que o projeto e tal, mas eu tenho muito medo de no fim ser isso mesmo, do Eren querer separar. Porque, tipo, faz sentido. Faz sentido o que o Reiner falou. Tipo, ele não fala uma coisa totalmente sem sentido. Mas quando a gente pensa na construção de personagem do Eren e em como isso é na história, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas eu tenho medo. Porque eu acharia péssimo. Também é porque nós, como leitores, nós tivemos o capítulo 130 e o capítulo 131, que era o monólogo, flashbacks e memórias do Eren. Esses personagens, eles não tiveram. Eles estão todos se projetando no Eren. Eu ia inclusive falar isso, foi uma coisa que eu não tinha pensado e que me chamou a atenção para essa forma de ver a história foi o vídeo da Gabi Xavier. Que, tipo, ela falava muito disso, de que o Reiner não leu o mangá, né? Tipo assim, a gente lê, ele não lê. Então, ele não sabe isso tudo que a gente sabe. Eu não tinha pensado nessa perspectiva, eu achei muito legal essa forma de ver a história. Eu estava conversando com ela lá no dia que saiu, a gente conversou um pouco sobre isso. Pois é, porque tipo, nós como leitores, no momento, nós temos mais material para saber o que o Eren está fazendo do que todos esses que estão aqui agora. Porque mesmo tipo a Helena, o Flock e os outros, eles não entendiam realmente o que o Eren estava fazendo. Eles entendiam mais ou menos o que ele estava fazendo, mas eles não entendiam as motivações totais do Eren e tal. Tanto que todo mundo foi enganado por ele. Que eles pressupunham uma coisa do Eren e no final estavam errados. E aqui, o que eu vejo nesse capítulo é mais disso. Todos eles estão pressupondo coisas sobre o Eren e eles vão estar todos errados. Porque a gente já viu que o Eren não está fazendo isso
Porque nessa parte o Armin fala, depois que o Reiner fala que ele entende o Eren, que o Eren quer separado, o Armin fala que uma coisa que ele se pergunta é por que eles ainda têm os poderes de titã deles, porque se o Eren quisesse, o Eren podia ter tirado esses poderes. Então por que eles ainda têm? Então o Reiner deve estar certo, porque se o Eren não tirou, é porque ele tá na esperança de que a gente vá lá matar ele. Que fica isso, né? Matar não, é parar. Porque matar é uma palavra muito forte pra ele, amigaço. Parece aquelas crianças que não fala palavrão, que não fala palavras tipo odiar, inferno, sabe? Criança criada em família muito religiosa, que não fala palavras fortes. Não, o que eu ia falar sobre isso é que, na verdade, o próprio Eren responde essa pergunta, esse questionamento aí do Armin, lá na frente, quando ele diz que tá deixando eles serem livres para eles terem a liberdade de fazer o que eles quiserem, né? Então é isso, tipo, ó, tô te deixando com o seu poder de titã porque você é livre. Eu não vou interferir na sua vida. Pois é, mas graças a essa Aliás, o capítulo em que mais vezes foi falada a palavra liberdade, eu acho. Não aguento mais. O Eren fala umas 40 vezes liberdade. E tem o pessoal que fica irritado. Ah, mas o Eren agora, ele só quer falar de liberdade, não sei mais o que, ele regrediu demais o personagem e tal. Gente, ele era meio assim, perturbadinho, assim, desde o começo, sabe? Ele sempre falou isso. Aí, tipo, vocês ignoraram essa parte dele? Enfim. Tem gente que acha que diálogo é importante na história. Aí o Reiner fica falando, deve ser muito difícil pra ele. Matar todo mundo desse jeito deve ser... Não é uma coisa que você pode simplesmente aguentar. Se fosse eu queria que outra pessoa pegasse o titã do poder original agora. E se isso não pudesse acontecer, eu iria querer separado. O Reiner sempre dando uma niilismo. O Reiner sempre querendo morrer, né? Tipo, sempre deixando, olha, gente, eu sou depressivo. Me mata aí, por favor, no Caspim. Tadinho, não gosto de fazer piada. Enfim. Aí eles estão, tipo, todo mundo tá assumindo que o Eren tá fazendo isso por tal coisa. Aí, tanto é que o Eren tem todo o poder que ele tava ouvindo a conversa e chamou todo mundo pra conversar lá nos caminhos, né? Porque, tipo, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, não tá me agradando. Cara, eu achei isso muito estranho. Tipo assim, como assim? Então ele ficou ouvindo tudo o tempo todo? Sabe? É tipo, ele é Deus agora, basicamente. O poder daí. Beleza, mas e como é que ele filtra a conversa? Ele filtra quem ele quer ouvir? Ele escolhe o canal? Eu não entendi. Ele tipo isso mesmo, a coordenada. Tipo, ele pode ficar querendo, tipo, eu quero ficar sempre de olho no que eles estão fazendo, porque eles são meus amigos e tal, e também eu quero ficar de olho no que eles estão ele fazendo. Não vai... Ninguém vai conseguir bolar um plano para ele. Porque se ele é onisciente, ele vai saber tudo o que tá acontecendo, tudo que eles estão planejando. Como é que eles vão fazer? Aí, talvez, tipo, agora que ele já deixou claro que ele não quer conversar e tal, ele meio que deixa os outros de lado. Porque também, tipo, depois que ele deixou claro isso, se ele ficar interferindo muito, também seria interferir com a liberdade dos outros, blá, 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 blá. Aí seria bem hipócrita da parte dele. Mas quando eles chegam lá, fica bem isso, tipo, todo mundo fica jogando mensagens que é o que eles acham que o Eren tá querendo ouvir agora. Você já fez o suficiente, ninguém mais vai encostar na ilha, nós podemos resolver o resto sozinhos a partir de agora, você não precisa mais fazer nada. Aí eles começam a colocar a culpa neles mesmos, tipo, nós que erramos, nós que não fomos capazes de proteger a ilha, nós que te colocamos nessa situação, por favor, pare, nós vamos dar um jeito, nós vamos achar outra forma, você não precisa mais fazer isso e tal. Aí pra mim essa foi top 3 cenas mais toscas de Shingeki. Sério. Sim. Meu amigo tá destruindo o mundo, o que eu vou fazer? Para ele não pedir perdão e tentar vencer ele no papo.
Cara, a Mikasa é a cerejinha do bolo no final, falando: eu vou carregar esse peso com você. Sério, sabe? É muito tosco. É porque eu acho que é isso que muita gente também tinha visão do que ia acontecer do Eren, porque mesmo que com aquele diálogo e tal, acho que muita gente acha que o Eren tá fazendo isso só por causa disso. Ah, mas ele tentou então outras formas, não tinha outra forma, ele tinha que fazer isso, não tinha outra opção. Não tem isso dele apostar o destino da ilha. Era isso que ele tinha que fazer isso mesmo. E tal. Não é que ele esteja gostando, é porque não tinha outro jeito e tal. Ele tá sofrendo muito fazendo isso. São coisas que várias pessoas já me falaram também nessas conversas, né? E que é, mais uma vez, jogando assim, tipo, não é isso. Se o Eren realmente estivesse passando por essas coisas, se isso tivesse causando um peso muito grande nele, essas mensagens, essas conversas teriam causado efeito, mas não causam porque isso nunca foi uma questão para ele. Isso não é uma questão. Sim, mas a minha questão não é nem essa. A minha questão é que essas mensagens foram passadas de uma forma tosca, na minha opinião. Tipo assim, eu acho essa cena muito tosca também. Eu não sei, parece. Ou só se o Isayama tá debochando da cara do leitor. Sabe? Tipo assim, debochando não no sentido de ofender o leitor, no sentido de, assim como ele pega o Flock e bota pra jogar a verdade na cara do leitor lá atrás, no final do arco de Shiganshina, ele parece pra mim que ele tá fazendo a mesma coisa. Que ele pega os personagens e bota eles pra falar da forma mais tosca possível. Que, olha aqui, vocês estão errados. E, tipo, não tô falando isso achando que eu sou o supra-sumo da inteligência do fandom e quem pensa diferente de mim tá errado. Não é isso, não. Mas, assim, é porque essa cena foi tão tosca que eu acho que ele brinca com a inteligência do leitor. Não é possível. Porque, tipo, mas cara, não é possível. Essa cena dessa conversa é justamente ele zoando com essas cenas clichês de anime shonen padrão. Pois é, porque só se for isso no poder da humanidade, da amizade, do amor. Essa cena aqui foi totalmente isso. E o Eren, tipo, não, foda-se vocês, eu não quero falar com ninguém. Cara, eu jurava. O Isayama, ele sempre desconstrói um pouco essas coisas, né? Eu jurava que ia rolar uma conversa. Eu não achava, óbvio, que ninguém ia parar o Eren com a conversa, mas eu achava que ia ter uma conversa. Foi tipo assim, chamei aqui vocês pra dizer que não vou conversar. Falou, valeu. Tipo assim, desligou. Foda-se vocês, tchau. E foi tipo isso. Mas, ao mesmo tempo, foi... Chega a ser ridículo o quão vulnerável os outros personagens se colocaram, né? Tipo assim, cara, eu tô aqui. Foi quase como se assim, eu tô aqui ajoelhando, pedindo perdão pra você. E ele olhou assim e falou, não. Eu tô tendo toda a compaixão do mundo, eu entendo a tua posição, você tava numa posição horrível e tal, você foi obrigada a fazer isso. Eu te compreendo, eu te perdoo. Pare com isso, vamos achar outra forma de lidar com isso juntos e tal, com amor e com compreensão e tal. E ele não. Mas tem muita gente que ainda acha que vai rolar ainda outra conversa e que ele vai separado na conversa. Porque essa aqui foi só um teaser do Isayama dizendo pra gente não acreditar que não é conversa e depois tem outra conversa. Não pode ser. Não pode falar que eu fico imaginando a Pique e o Levi, eles devem estar tipo assim, nossa, gente, que vergonha alheia. A Pique... Meu Deus, o mico. Eu postei um meme na thread de memes que era tipo todo mundo gritando pro Eren, dando mensagens, abrindo seu coração e tal. Aí a Pique, lá no canto, era o meme do Mike Wazowski. O mundo desse aula lá no canto. É tipo isso, a Pique nessa cena. O que tá acontecendo aqui, hein? Nossa, como essas crianças são toscas. Crianças não, porque eles têm a mesma idade, só que a idade mental não acompanhou. E eu acho que foi bem isso, Isayama zoando essa cena de tipo, vamos resolver tudo no amor e na conversa. Porque o pessoal esquece que só conversam dois se os dois lados quiserem, né? Não adianta nada um lado querer conversar e o outro não. E eu achei muito bizarro estar nos caminhos é o Eren criança, né? Uhum. Com a menininha lá, com a Ymir. Meu Deus, agora vocês estão fazendo fanart da Ymir criança com o Eren criança. Por favor, pare. Eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu li, mas depois eu percebi, tipo, o Levi olha o Eren lá no fundo, aponta pra ele,
E o 104 começa a sair correndo, né? Aí o Levi só senta no canto, a Pixel fica lá quieta, no canto dela assistindo. Só que aí, quando eles correm e passam depois, a gente vê que eles correram em círculo, porque na verdade eles correram para longe do Levi e da Pique, e no final eles se aproximam do Levi e da Pique. Estão correndo em círculo, não estão se aproximando do Eren. De certo, porque ele também está manipulando o espaço, porque ele não quer chegar perto dos outros. Até porque a coordenada é um espaço, tipo, não real, né? Sei lá, física quântica, né? Tipo assim, não é um espaço que existe. Eu achei legal, tipo, que ele realmente não quer ser alcançado. E que até a representação física de que ele não pode ser alcançado, que ele não vai permitir ser alcançado dessa forma. E aí ele começa aquele discurso da liberdade, que para conseguir a liberdade dele, eu gostei que ele fala no singular, a liberdade dele. Para conseguir a minha liberdade, eu vou tirar a liberdade do mundo. E isso fica bem claro, tipo, ele não tá fazendo isso para ele tá fazendo isso por ele. Aí ele disse que ele não vai tirar a liberdade dos amigos dele, e que todos eles são livres. E se eles quiserem, eles podem defender a liberdade do mundo. E eu tenho a liberdade para tentar tirar a liberdade do resto do mundo. Então, se nós dois continuarmos com os nossos ideais, nós vamos colidir, nós vamos entrar em guerra. E eu encarei muito isso como uma tonalidade, um tom de desafio mesmo. Ele está desafiando os outros, ó. Se você vier pra cima de mim, a gente vai lutar. E sobre o Eren estar criança, pra mim tem várias possibilidades. Tipo, pode ser só uma representação de que ele tá preso nos sonhos infantis dele. Pode ser também porque ele tá com a idade que ele ganhou o Titã, e a Ymir Fritz também, no momento, ela também assume a idade que ela ganhou o Titã dela. Não assume a forma que ela morreu e tal, da idade que ela morreu. Mas sim a idade que ela ganhou o Titã. Mesma coisa com o Eren. E eu também estava me perguntando esse mês se o Eren realmente pode ser salvo, porque parte de mim acredita que não vai ter mais como regenerar o corpo dele do Titã. Que ele e o Titã agora são uma coisa só. Cara, eu até pensaria isso, mas assim, a partir do momento que ele pegou o Zack e botou dentro da barriga do Titã grávido e tal, eu acho que nesse final o Isayama tem os caminhos, ele abrem possibilidades para absolutamente tudo, né? Então, assim, se eu fosse pensar, o meu eu de 2 anos atrás falaria que não tem como o Eren se reconstruir. Mas de agora, assim, ele perdeu a cabeça e não morreu e tal. Mas tipo, se o Eren não pudesse voltar para a forma humana, eu acho que isso pelo menos daria mais sentido o Eren não ter morrido lá naquela cena com a Gabi, porque na real ele teria morrido na cena com a Gabi, e aqui tudo mais, o que ele faz é meio que um zumbi sonâmbulo e tal, não era totalmente consciente de si. Ele foi reduzido aos seus instintos primários e tal. E para mim, se ele não puder voltar à forma humana de qualquer forma, melhoraria um pouco essa narrativa de vou decepar aqui o Eren, mas ele vai viver. E como o corpo dele não está se regenerando lá dentro, eu acho que isso ainda é possível. Porque mesmo quando o Reiner perdeu a cabeça, mais de uma vez, o corpo dele ficou se regenerando dentro do Titã. Mas isso não está acontecendo com o Eren. Não que a gente saiba. Pois é, o Eren fala, se vocês querem parar o estrondo, então vocês vão ter que me parar, vocês vão ter que me matar. E que todos vocês são livres para fazer essa escolha, basicamente. Aí volta todo mundo pro mundo lá. Aí tem a cena polêmica de, tipo, a Levi se curou nas areias do negócio, foi o Isayama esquecendo de desenhar a mão direito dele. Pra mim é só um erro de desenho, tá, gente? É um erro de continuidade que vai ser corrigido quando eles imprimirem. Inclusive, eu tô aqui olhando essa página agora e tá faltando uma perna do Reiner. Aonde? A que fica por trás da cabeça do Armin, tá faltando um pedaço, assim, embaixo do joelho.
Então eu acho Eu que tô é rindo, eu tô rindo desenho. dessa cena, que na cena que eles caem nos caminhos, eles estão com uma expressão muito engraçada, assim. O Jean tá meio de lado, assim. E essa cena que eles voltam também, né? Aí você pega cada um separadamente, é muito tosco. Inclusive, eu vi uma cena um meme que o nego recortava o Armin e botava, tipo assim, sentado no colo do Jean. E era muito tosco, meu Deus. Mas agora que eu vi o Rainer sem. Pois é, gente, eu acho que o Levi não se recuperou magicamente, eu acho que é só o Isayama errando desenho mesmo. É o que acontece quando você tem que desenhar 45 páginas de mangá no mês. Na mão. Uhum. Tá, e aí todo mundo fica desesperado, né? Então, tipo, então não tem mais nada que a gente possa fazer, a gente vai ter mesmo que matar ele e tal. E o Reiner fica falando, parece que eu tava certo, né? Que ele quer separado. E o Levi fala, então acabou a nossa chance de negociação. O que é que nós vamos fazer, comandante? E eu gosto muito que ele chama o Armin de comandante, porque o Levi, ele só chama o Armin de comandante, tipo, uma vez na série toda, que ele só chama isso quando ele tá querendo levar muito a sério, ele só obedece às figuras de autoridade e os títulos e tal, quando ele tá querendo cobrar e levar muito a sério o que tá acontecendo. Então, é mais um lembrete ao Armin que ele tem que escolher uma coisa que seja pelo bem de todo mundo, não só do seu amigo. E dá pra ver lá como ele tá nervoso, pela expressão dele e Sim. como a Mikasa também tá abalada. Eu tô aqui pensando, eu queria que eles dois evoluíssem e saíssem desse sem fim. E o Eren, amigo, merda, e eu tô aqui passando pra ele, para ele. Porque eu gosto. A Mikasa eu sou mais indiferente, assim, mas eu gosto dela. Eu gosto muito do Armin e eu gosto dos dois terem parado. O Armin é teu favorito, né? Sim, eu sempre gostei muito dele, assim, muita identificação no começo da história. E eu gosto do personagem genuinamente até hoje, assim, eu gosto muito do Rainer, eu acho que hoje eu coloco ele junto com o Rainer entre os meus favoritos, assim, mas eu continuo gostando muito do Armin. E eu tenho muita fé de que ele vai sair desse ciclo. A Mikasa eu já não sei, mas eu acho que ele vai cumprir um bom papel. Eu vi um pessoal com a teoria de que o Eren vai acabar matando o Armin e aí a Mikasa vai surtar. E aí ela vai acordar Pode pra ser. vida. Então, eu não quero um final em que o Armin vire o grande comandante que salva o mundo. Eu ia achar péssimo. Eu quero um final em que ele seja condizente com a personalidade dele, mas que ele desperte um pouquinho dessa ligação, caraca, sabe, que ele tem com o Eren. Uhum. Vamos ver, assim, eu sempre gostei muito do final em que o Eren matava ele. Porque eu sou uma pessoa que gosta do personagem, mas eu sou desapegada com essas coisas. Eu quero que o que aconteça que seja melhor pra história, não que seja melhor pro personagem, né? Então eu gosto de que isso Todo aconteça. Levi que se preze quer que o Levi morra, né? Pois é, Se você não quer que o Levi morra, eu já fico te julgando. mas eu quero que ele morra no eu gostaria que ele morresse pelas mãos do Eren. Hoje eu já não sei se isso vai acontecer dessa forma. Tenho minhas dúvidas, assim, desde que ele virou comandante eu passei a ter minhas dúvidas. Eu gostaria bastante. E daria até mais sentido, assim, pra morte do Armin e da Range. Porque Sim. se o Armin viver e virar o grande comandante, um dos grandes salvadores da humanidade e tal, vai ter sido tudo às custas do Armin e Range. Sim. Vai ter, tipo, o Isayama vai ter destruído aqueles dois personagens só pra elevar o do Armin. E eu vou ficar bem puta. Eu acharia péssimo também. Principalmente Range, que a Range colocou naquela situação horrível, que não podia fazer nada, e que ninguém fazia nada, porque não tinha poder para parar o Eren, e aí o Armin vai se beneficiar disso quando ele finalmente acordar para a vida. E também tem a questão de que, tipo, se o Armin tivesse morrido lá atrás e o Armin fosse colossal agora, e se o Eren tivesse com essas putaria, o Armin não ia ficar relutando 500 mil vezes, esse menino aqui que eu tenho contato e tal. Não, ele ia pra cima mesmo. Tudo foi benéfico pro Eren fazer o que ele tá fazendo agora, porque ninguém tinha coragem de fazer nada contra ele. Ninguém tinha. E quem tinha coragem não tinha poder, que era a Range. E até a gente fez esses dias no Twitter, né? Uma pequena enquete lá comentários sobre o capítulo e tal, e a gente colocou
a pergunta da quem deveria matar o Eren, né? Mikasa, Armin ou Reiner? E eu detestaria ser o Armin, o Eren, mas eu gosto muito da ideia da Mikasa. Eu acho que é melhor do que o Reiner matar o Eren, na minha opinião. Porque aí sim a gente teria essa evolução do Eu personagem. acho que os dois Mas podem colaborar. em compensação, tiraria um pouco do protagonismo do Reiner agora no Eu final da acho que os história. dois podem colaborar. Desde que o Eren morra e que possivelmente o Armin morra. Não tem problema. Eu até, quando eu li esse capítulo dela falando de dividir as dores dele e tal, aí eu pensei, pronto, essa menina vai querer morrer junto dele, ela vai se matar junto dele no final. E eu acharia uma merda se isso acontecer também. Sim, agora, na verdade, a parte mais polêmica do capítulo, né? Porque o povo leu o Titã Voador e ficou todo mundo, como assim? Isso aí é uma Titã Voador, essa série é uma merda, não sei mais o quê. E ninguém prestou mais atenção em nada do que aconteceu no capítulo. E a gente tem a conversa da Anne com a Kiyomi, que essa conversa também tem uma diferença muito grande da primeira tradução para a tradução final. Que bom, porque a primeira tradução estava meio estranha. Que na primeira tradução, na verdade, a Kiyomi ficava falando de que ela faria tudo o que tivesse ao alcance dela para ajudar os eldianos no futuro e tal. Mas, na verdade, ela estava falando que ela não pode dizer que ela fez tudo o que estava ao alcance dela para ajudar os eldianos no passado. Que é uma questão que a gente já tinha levantado aqui outras vezes e tal, que a própria Han já tinha comentado, que, tipo, pessoal de Rizuru não ia agir tanto assim por eles, que eles tinham que agir por eles mesmos, não podiam ficar dependendo só dos outros. Até porque o povo de Rizuru só estava interessado. Isso, até porque o povo de Rizuru só tinha interesse no dinheiro. Aí a Kiyomi aqui tá arrependida de ter agido dessa forma, que a gente só... aquele clichê de que a gente só percebe o que é importante quando a gente perdeu e tal, mas que ela ainda acredita que a Mikasa e os outros vão ser capazes de parar o estrondo. Mas mesmo que pare, a terra natal dela provavelmente não vai ter mais condições de operar como um país. Aí fica a questão de por que ela está falando isso. Seria porque ele também já está afetado e tal? Seria porque todos os países do mundo vão entrar em crise depois do que está acontecendo agora? Provavelmente sim. Eu acho que ela quis dizer que pode ser que eles já tenham o Titãs Colossais já tenham chegado lá, já tenham tirado o país. E fora a destruição, tipo, todo mundo perdeu forças militares, né? Por causa do estrondo, então isso vai afetar a economia de todo mundo. Tanto que a Annie fala que peixe é a única coisa que ela vai comer por um tempo. A Anne solta uma aleatoriedade, como sempre. E depois ela fala de que talvez eu acho que nós também podemos comer pássaros. Aí que eu percebi depois que, tipo, nossa, ela tá falando de comer pássaros e peixe porque é a única coisa que vai ter viva depois do estrondo. Porque tudo que vive na Terra, tudo que vive na Terra vai ter morrido. Elas vão ter que só vai sobrar o que existe no mar e no ar. Aí, poxa, muito obrigada, Anne. Aí a Kiyomi fica falando de como ela se sente culpada, porque foi ela que uniu os irmãos e tal. Que então foi ela que deu o espaço para acontecer esse massacre. E tudo por causa da ganância e tal. E aí a Anne fala, então, ok, se você pudesse parar no tempo, então você nunca teria se envolvido com Eldianos? Você ia só assistir todo mundo ser morto? Os Eldianos serem mortos, no caso? Aí a Kiyomi meio diz que mas a gente não pode voltar no tempo. Meus arrependimentos vão ficar comigo para sempre. Mas ela meio que não responde, dá uma desconversada de tipo, você deixar o pessoal lá morrer sem fazer nada. Mas eu não posso voltar no tempo mesmo? Por que é que adianta eu responder essa pergunta? Aí ela diz, né, aquilo que eu falei sobre a gente só perceber o que perdeu, depois se perdeu. Aí a Anne tem vários flashbacks, assim, de coisas na vida dela, que é ela com o pai, ela com o pessoal de Marley, ela com o pessoal de Parades, que o Cone e a Sasha, pelo amor de Deus, eu não ia querer contato com essas crianças. Estão segurando um sapo e um bicho gigante que eu prefiro não saber o que é. Eu achei sensacional essa cena.
eu me sinto sempre meio tosca, assim, porque você vê que todo mundo que discute o mangá, assim, nossa, eu vou aqui estudar sobre o mangá, ler entrevista, não sei o quê. Aí, não, meus personagens preferidos, eu gosto muito dos guerreiros, eu não sei o quê. Ou, tipo assim, eu entendo a personalidade do Eren, mas, assim, eu, particularmente, super me divirto com, tipo assim, Sasha e Connie. Eu sou bem besta mesmo, eu acho eles sensacionais. Se eu estivesse lá, eu ia ser amiga deles. Com certeza. Eu ia ser a pessoa com o sapo na mão zoando os outros. 100% de chance. Só não ia ser com aquele bicho ali, porque ele é muito nojento, mas com o sapo na mão. Eu gosto muito quando Isayama traz essas cenas de flashback, assim, seja dos guerreiros ou do 104, que a gente pensa que, tipo assim, eles viveram bons momentos mesmo. Pois é. Aí a Annie fica pensando, Aí tipo, ela vê essa cena tosca do Armin dando tchauzinho pra ela. ela fica pensando, poxa, eu realmente tive alguns, apesar da dificuldade da minha vida, é o que eu interpretei, né, por essa cena. Apesar da dificuldade da minha vida, eu tive momentos bons, eu tive pessoas que foi legal de conviver e tal. Aí ela pensa que perdeu isso e por fim aparece lá o Armin, que eu também odeio, mas enfim. Eu achei interessante que o Bert fica com a mesma pose, ele criança lá em Marley e ele adolescente lá na Parades. O mesmo bracinho estendido assim. E a cara do Ryan na segunda imagem lá, aquele sorriso ali, pelo amor de Deus. É muito boa essa imagem. E ainda gosto da Amy e da história lá atrás. Sim, Adoro aí essa me imagem. tirando o cabelo da história. Pois é, aí ela tem todo esse momento emocionante e tal, e do nada aparecem os dois gremlins ali do lado dela. Eu gosto muito da Anibaba, que ela tem zero paciência com as crianças. Aí eu fiquei com um pouco de dó, né? Ela dá umas surtadas, assim, começa a gritar, ela dá 3 gritos assim, para de gritar, pô. É tipo aquele filme americano que tem uma babá. Alguma coisa. Aquele filme americano que tem uma babá que foi contratada só pra aquele dia, tipo assim, uma menina adolescente pegando um extrazinho de babá e ela não aguenta as crianças, é a mesma coisa. Acabou que vou fazer uma coisa de último, me deixa em paz aqui sofrendo. Aí o Falco fala, né, que ele teve um sonho, que ele teve um sonho não, uma memória do Zeke. Na verdade, ele não sabe, né, se é um sonho ou uma memória. Não, ele fala, me dizer que não, uma memória. Não, tipo, eu digo que ele tá falando que é uma memória, mas ele mesmo não sabe. Sente que é uma memória, então eu acredito que é uma memória. Enfim, aí a Gabi pergunta se não é verdade que a Titã Fêmea consegue pegar algumas características de outros titãs, que consegue consumir o soro de outros titãs e acabar demonstrando algumas características deles. E aí a Anne fala que é fácil para Titã. Sim, que isso acontece, que é meio fácil para a Titã Fêmea fazer isso, e por isso o Marley fez ela engolir várias coisas. E pergunta por que isso é importante. Teve muita gente que ficou questionando, dizendo que o Isayama estava tirando isso do nada, não sei o quê, sendo que a gente já viu isso acontecendo, na verdade. Que foi o Eren, lá na Caverna dos Raios, quando o Eren convenientemente achou aquele frasquinho lá escrito encouraçado, quando ele estava prestes a ser esmagado pelo teto da caverna. Aí ele diz, isso aqui pode ser útil. Aí ele vai, toma o frasco e ele E aprende a usar na hora. E aprende na hora a usar as habilidades de encouraçado. Eu acho que isso foi o maior um dos maiores conveniências de roteiro que o Simon já fez. E ele já fez algumas. E a gente já viu isso acontecer, a gente sabe que isso é possível. Eu não entendi porque tanta gente está implicando com isso, tá, Anne? Se eu não me engano, naquele capítulo que o Isayama mostra os guerreiros treinando e tal, logo que ele começa a falar dos guerreiros, que aí tem uma página que ele fala de todos os titãs. E aí, se eu não estou enganada, ele fala que a Titã Fêmea foi melhorada com encoraçado. Tipo um booster, assim, de outros titãs. Então, assim, Pois ele já tinha. Essa parte ele já tinha falado antes. Pois é, justamente, é porque na tradução oficial desse capítulo não passou por isso, tá? Como se ela tivesse mesmo esse poder de endurecer e tal. Mas teve outra tradução, que era uma tradução feita por fãs que eu também gostava, que lá no capítulo eles falavam que Marley, o pessoal de Marley falou que deu esses poderes de encoraçado para Anne. Então foi uma coisa que ela adquiriu.
Então, é uma coisa que o Isayama já tinha falado pra gente naquele capítulo e só foi reiterado agora. Pode ser que a gente não tenha muito contato por causa de tradução ruim, mas acontece. Ele já tinha falado, então isso não vem do nada. Eu não sei por que o pessoal implicou tanto com essa da Anne em particular. Enfim, aí ela falando isso aí não me incomodou em nada. Não. Porque o Titã do Falco, ele foi criado bebendo o soro do Zeke. Isso só por si, já para mim, já devia causar uma coisa diferente, porque a gente sabe que o Zeke, ele tem uma mini coordenada com os titãs dele, tanto que a gente vê ele controlando o pessoal lá, os titãs lá, quando ele vai para atacar as muralhas e tal. O titã que matou o Mike e tal. E ele tem essa mini coordenada com todo o titã que surge do soro dele. Então eu já imagino que como o Falco saiu do soro dele, ia vir uma coisa especial. E é o que o Falco tá falando, é que por ele ter bebido o do Zeke e o do Zeke ser um titã bestial, ele também vai poder mostrar as habilidades do Titã Bestial, e que ele sonhou com essas memórias antigas dos portadores do Bestial, que tinha algum que voava em cima das nuvens. E que por isso ele acha que ele pode voar. Crianças. Ah, tá. E eu acho que o pessoal estaria questionando menos isso se o Isayama também tivesse usado a cartada de mas o Zeke tem sangue real. O poder do Zeke é mais forte, então é mais plausível que essas coisas bizarras assim aconteçam com algo que veio do sangue do Zeke, por ele ser um titã com sangue real. Não, e é possível também que o Falco, na verdade, tenha visto a visão agora, que é ele lá, sei lá, em algum lugar daquele corpo, estando o Eren e vendo por cima das nuvens, assim como o Eren viu por cima das nuvens naquele capítulo em que ele fala, tipo assim, isso é a liberdade, que ele tá por cima das nuvens. Então, assim, eu também pensei nisso no começo, só que agora eu tô achando que realmente é um titã que voa, porque se o Isayama apresentasse isso num capítulo e no próximo capítulo dizer, não, eu tava errado, ele teria desperdiçado um bocado de página por nada, sabe? Não, eu acho que vai existir um titã que voa sim, eu só acho que ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, ou pelo menos eu espero, porque eu acharia muito, muito tosco ver o titã do Falco com a Anne, a velha lá de Rizuru e a Gabi montada em cima dele e ele sai voando. Então, assim, eu espero sinceramente que isso não aconteça. Vai acontecer. Eu não sei se a Kiyomi vai junto, mas eu acho que a Gabi e a Anne vão. A Titã Fêmea pode ir nadando, né? Os colossais. A Titã Fêmea pode nadar e deixa a Kiyomi e a Helena morrer afogada, não tem problema não. Porque os dois se transformaram no navio, vai sobrar nem uma madeira do navio pra contar a história. Ué, a Helena tá com eles? Ela tá no navio. Eu não lembrava, eu ia até perguntar onde que ela tava no avião. Ela tava machucada, ela tá machucada lá dentro do navio. Ela tá no departamento médico, igual eu Levi. E pra mim, com certeza ele vai se transformar e vai dar certo. Eu não sei se ele vai se transformar nesse momento, se eles vão chegar em algum porto, alguma coisa assim, para se transformar. E para mim, isso foi mais para separar os grupos, porque o Isayama não queria todo mundo indo junto. Ele queria mais tosco ainda, eles se encontrando no meio da batalha, o Falco chegando voando no meio da batalha. Não, é porque eu acho que eles não vão se encontrar diretamente com os outros, assim, nesse primeiro momento. Eu acho que, na verdade, esse grupo do Falco e dos outros vai se encontrar com os familiares dos guerreiros. E o familiar dos guerreiros não vão ter contato com o pessoal que tá lá no dirigível e tal, talvez. Ou, a outra coisa que eu vejo de útil é porque o Falco voar vai ser útil para fazer algum contato lá com o Parades, na ilha. Todos os cenários são péssimos, na minha opinião. Pode ser que eu me surpreenda. Eu já me conformei que ele voa. Cara, mas daí todo mundo se conformar. Entre eu me conformar e eu achar que é bom, tem um espaço aí, entendeu? Tipo assim, beleza, em algum momento eu vou me conformar.
Mas não necessariamente eu vou achar bom. Tipo, eu me conformei que o Heine perdeu metade da cabeça e ficou vivo. Mas eu continuo achando ruim, entendeu? Tipo assim, eu acho que vai ser uma forçada de barra muito grande. Se ele conseguir sair voando normalmente. Mas talvez ele conte isso de uma forma que eu consiga digerir. Mas eu vou continuar achando que foi uma forçada de barra. A gente falando assim é uma coisa, a gente ler o capítulo é outra, querendo ou não. Sim. Mas eu já estou me preparando para algo do tipo acontecer. E eu também realmente acho que o grupo deles vai encontrar os familiares, porque a Anne vai ver o pai e tal. Se ela souber que o pai dela tá vivo, talvez ela esqueça um pouco o Armin. Também seria ótimo. Também seria bom, mudar o disco, né? Eu posso até perdoar um pouco, assim, o Titã Voador, mas que o Falco voar pra eles lá se a Anne esquecer do Armin. Tipo, achei meu pai, não me importo mais contigo, não. Enfim, não sei se vai acontecer, tá, gente? E nada contra quem chipa. Não, já não gosto da como é que a gente fala? Rapidez em que tudo aconteceu. Mas o casal em si não me incomoda. Pelo contrário, acho até bonitinho. Só podia ter sido construído de forma decente. Não, mas tem uma coisa que eu tava parando pra pensar essa semana, até falei disso no Twitter, que eu achei muito curiosa. Que o Isayama, ele praticamente não validou chip nenhum na história, né? Se a gente parar pra pensar. A gente tem muito poucos chips, tipo assim, que realmente foram afirmados que existem. A grande maioria a gente fala que tem 99% de chance, mas nada confirmado. E aí ele, tipo assim, quando a gente pensa em chips famosos que não são canonizados na história, tipo Irving e Levi, você pega o comandante, o cara mais pica da história, e fala que o cara tem um relacionamento homossexual. E aí você pega a história em Mi, que, tipo assim, é outro chip muito famoso da história e que, tipo assim, muitas chances de ser real. E aí pra você mim pega, tipo, não, para mim também mas eu tô falando assim, não existe uma frase lá dizendo assim, elas estavam juntas assim. Pra mim é real, mas ok. E aí você pega, tipo assim, a rainha elas da estavam bem parada. apaixonadas, mas não estavam oficializadas. Sim, pra mim também. Mas aí você pega a rainha e fala que ela é sapatão. E aí quando você. Ou bi, né? Enfim. E aí quando você pega, tipo, o Armin, que era o personagem que todo mundo falava assim, a gente até discutiu isso naquele podcast que a gente fez há muito tempo sobre o machismo no fandom e tal. Enquanto a galera falava que ele era gay apenas pela personalidade dele, porque não existe nenhum indício disso na história. Mas assim, como ele tem um jeito mais delicado. Ou, não, ele é gay. E aí o Isayama pegou e validou ele num chip hétero do nada, assim. Então eu acho que tem uma coisa legal nessa forçada de barra aí. Que foi pegar um personagem que foi sempre muito atacado pelo fandom e sempre, tipo assim, de forma machista sendo chamado de viado, do que for, e aí, de repente, tipo assim, não, ele gosta de meninas. Então, esse eu acho que é um ponto legal da história. Sim, mas eu me pergunto também quanto que o Isayama tem consciência dessa parte do fandom gringo, porque na real no Japão não tem muito isso de que o Armin é visto como menos homem e tal, porque esse ideal de homem que o Armin é uma coisa ok lá. Ele não é visto como viadinho só porque ele é desse jeito e tal. Pelo menos até onde eu sei. Não tinha pensado por esse lado. Pensando no lado ocidental. Mas o Isayama também tem muito contato com o fandom ocidental. Pelo menos eu teorizo que sim. Então pode também rolar um pouco disso. Não invalido totalmente, mas eu também penso que... Não, eu acho que ele não pensou nisso tudo, não. Eu só acho que foi... Eu só acho legal, pensando por esse lado da história, mas eu não acho que ele fez por isso. Uhum. Então temos a última parte, né, do capítulo, que a gente finalmente vê o Forte Salta, que ele é horrível, aliás. Ele é estranho. E eu tinha falado com um amigo meu, na verdade foi o Vitor, que falou comigo esses dias que ele estava com a teoria de que o pessoal de Libério tinha escapado pelo trem que tinha lá perto, que a gente viu no ataque do festival, as tropas vieram dos outros lugares por via do trem. E a gente também viu o pessoal dos guerreiros voltando para casa pelo trem. Aí o Vitor tinha falado para mim, e se eles estiverem usando o trem para fugir para algum lugar? Então, parabéns, Vitor, você estava certo na sua teoria. E eu queria ter comentado dela no bingo, porque aí a gente tinha acertado.
Eu também queria ter comentado teria me tocado de comentar de zoar o Titã Voador no bingo, só pra gente ter acertado, mesmo que a gente ficasse com raiva de ter acertado. Ai, mas eu não ia pensar nisso. Não É porque eu achei que tinha existe visto assim. aquela thumbnail que eu te falei Aham. no vídeo recentemente, quando a gente tinha feito bingo, então dava pra ter me tocado do Titã Voador. Enfim, passou. Então a gente descobre que as famílias dos guerreiros, mais um pessoal aí de Libério, que na verdade eles estão ocupando vários vagões aí do trem, que eles estão com... Eu não sei como é que chama a pessoa que dirige o trem. Motorista do trem. Maquinista. Maquinista. Que eles meio que sequestraram a família do maquinista também, meio que obrigaram ele a foge com a gente, leva a gente para longe daqui. E é o pai da Anne que liderou isso, eu achei muito legal ser ele. E ele disse, não fica xingando a gente não, que se não fosse a gente, você já tinha virado panqueca. Você e a sua família já tinham virado panqueca. Igual as criancinhas que morreram. E se você me trair, eu vou te dar um tiro. Você tem que lembrar que essa também é a única chance de você e sua família também sobreviverem. Então a gente tá nessa desgraça juntos. Aí a gente tem uma mudança, né, para o vagão que tá a família dos guerreiros, que tá todo mundo junto. Aí os pais do coach Muito triste essa. e do Falco estão falando. Os pais da Gabi estão chorando muito, e o pai do coach do Falco estão falando, se acalme, as crianças estão bem, elas estão com o coach, com o Ryan, eles são crianças fortes, eles vão ficar bem. As crianças estão bem, eles estão com o coach que tá morto e com o Rainer que queria estar morto. Mas vai dar tudo certo. Tipo assim, a Gabi e o Falco estão anos-luz à frente dos adultos. Nossa, a Gabi, anos-luz à frente de qualquer um ali. Coitada, a mãe da Gabi não sabe o potencial da filha dela. Né? Não sabe que ela matou 500 pessoas. Né? Que ela arrancou a cabeça do protagonista. Não sabem toda a capacidade que essa menina tem. Muito bem. Pais da Gabi. Foi bem criada, só que não. E aí a gente vê a mãe do Rainer, assim, olhando de canto de olho e provavelmente entendendo e quanto... eu gostei muito porque foi, tipo, o pai da Gabi fica falando, se a gente nunca tivesse feito eles se tornarem guerreiros, nós não podíamos ter passado os momentos finais da nossa vida juntos, em vez de sem saber o que aconteceu com ela, né? Aí quando ele fala isso, a mãe do Rainer fica olhando pra braçadeira e pensando no Rainer, pensando nessa fala, né? Tipo, Na merda que fez. Tipo, se ele não tivesse se tornado um guerreiro, nós podíamos ter vivido juntos. Uma vida mais calma, mais feliz, quem sabe, do que agora. E aí nós temos outro familiar também que tá olhando a abraçadeira, que no caso, é o pai da Pique. Pique. Que ele é pai? Quem é esse menino? Então, eu fiquei ele é pai, porque ele fala minha filha. Mas eu tinha entendido quando a gente... Não, esse aí eu tenho certeza. Eu tô falando do outro que tá falando com ele. Eu acho que o outro é só um figurante. É porque eu vi gente falando que ele era do porco. Eu fiquei me perguntando... Nossa, não. Calma, Ele tem a mesma idade. Ele tem a mesma idade das pessoas, dos jovens. Ele é jovem. Não, o que eu ia falar é que eu tinha entendido naquele capítulo que a gente tem uma breve historinha da Pique, que ela fala que o pai dela é doente e tal. Eu tinha entendido que o pai dela já tinha morrido. Mas então não. Ela virou guerreiro para pagar os... Para pagar o tratamento do pai dela. Ele não morreu, ele ficou bem por causa do sacrifício dela. Aí ele fala, tipo, como é que eu posso jogar essa braçadeira fora? Se a minha filha sacrificou tudo pra me dar essa braçadeira. Eu tô voltando aqui no 94 pra ver as famílias do pessoal. Não é do porco, não. Ainda bem. É só um figurante. É só um figurante. Nem a família do porco, nem pra mostrar a família do porco, agora eu tô triste. Já morreu todo mundo. Ele é só um figurante e tal. Aí ele olha eles olham pela janela do vagão e veem os dirigíveis saindo do forte.
E o motorista, o maquinista, começa a ficar desesperado lá, tipo, não, eles estão indo embora. E é tipo, corra, a gente tem que chegar lá antes deles irem embora, senão a gente vai perder a nossa única oportunidade. Aí eles olham pro outro lado e tá lá a fumaça dos Titãs Colossais chegando. Muito agradável essas visões desse trem, né? Nossa. E aí tem mais uma daquelas páginas que a Mapa vai ficar triste de ter que... Nossa, o pessoal, os animadores da nova temporada estão se perguntando onde é que foi que eles meteram. Eu acho que, tipo, eles primeiro aceitaram para depois, agora que vocês aceitaram, é isso aqui que vocês têm que desenhar, ó. Isso aqui que vocês têm que desenhar, ó. Agora vocês aceitaram, ok? Agora não tem mais como vocês darem para trás, não. Vocês têm que fazer. Tá no contrato. Cara, esse é muito... Aí então fica todo mundo aterrorizado olhando o Titã do Eren e os Colossais, porque, enfim, quem não ficaria? Cara, sério. É muito feio. Cara, ele tem... Você já viu que ele tem tipo, uns fios, assim, igual uma marionete, como se tivesse uma marionete controlando ele, assim. Eu odeio essa teoria. Não tô falando que é uma teoria, tô falando que tem. Não, é porque existe essa teoria de que ele tá sendo controlado pela Irme, justamente porque o Titã dele parece uma marionete. Cara, mas o Titã dele é muito... É muito bizarro. Mas é tipo... É a única forma que ele tem de sustentar esse corpo, né? Porque senão ele ia cair, quebrar, assim. A coluna ia ser... assim, pelo menos dá uma sustentação, assim, no... Ou ele anda rastejando, igual o Rod. Eu ainda não entendi como é que ele anda. Eu acho que as costelas dele levanta e aí ele anda. Ele anda igual uma aranha, eu acho. Não faz muito sentido para mim. Aí eles percebem que os dirigíveis estão indo na direção dos Titãs. Isso aqui não são as costelas dele. É como se ele tivesse... Que tipo as costelas dele estão aqui? É porque eu fui parar pra pensar aonde que seria a nuca. Tipo, a nuca tá aqui, depois da cabeça. E o que são essas projeções? Costelas, elas... Então, quando o Eren perdeu a cabeça, teve aquele momento lá que encostou na mão do Zeke, naquele momento bola de beisebol, e ele foi pros caminhos e tal. E quando eles voltaram, ele surgiu essa lacraia, que todo mundo ficou zoando que era uma lacraia, entre a cabeça e o corpo dele, que pareciam várias costelas, ligando a cabeça e o corpo. Aí isso evoluiu e se transformou esse Titã aí. Então é como se ele tivesse duas nucas. Uma nuca entre a cabeça e o ombro, e uma nuca no final das costelas para começar essa... Isso. Eu não entendo a fisiologia desse Tá, bicho. ok. Vou aceitar. Eu vou passar. Assim, que eu não... Muito confuso. Na verdade, eu realmente nunca tinha reparado que ele tinha um corpo de gente antes desse monte de coisa, assim. Eu também pensava que isso eram as costelas dele. Só agora que eu olhei com calma e vi que as costelas estão onde elas deveriam ir. Enfim. Pois é. E aí... E esse negócio também parece o próprio bicho que entrou lá na Irme Fritz, ele já tinha um formato meio assim. Então pode ser o bicho. E na última página tem o quadril do Eren. Eu tô achando graça agora do quadril do Eren. Na última página do capítulo. Eu não tinha pensado nessa. Pois é, de nada. Parece aqueles homens que malham só os braços com as pernas fininhas. Pois é. Cortei o cabelo, meninas, gostaram? Eu achei estranho as proporções das coisas aqui nessa última página. Que, então, nessa última página dá a entender que esses dirigíveis são tamanho de 5 colossais, né, Israel? Pelo amor de Deus. Não, eu ia falar sobre a forma do Eren caminhar. Nessas duas páginas dá a entender que ele caminha de 4 nos 2 braços e nas 2 pernas. E que aquelas costelas ali devem ficar só arrastando no chão. Mas o braço dele não alcança o chão. Mas se você pensar proporcionalmente, não alcança. Mas tudo bem. Enfim, a gente descobre quando o mapa tiver que animar, né? Esse negócio aqui. Eu tenho certeza que o animador tá tendo esse mesmo papo que a gente. Como é que ele vai animar essa porra? Enfim. Até os dirigíveis, né?
Aí tem os dirigíveis, Contrário está do que eles totalmente fora da proporção. Essa página toda está fora de proporção, mas tudo bem. Eu entendo que ele queria dar mais efeito dramático aos dirigíveis. E o maquinista fica feliz. Eles estão indo na direção dos titãs. Eles vão bombardear os titãs, nós vamos ser salvos e tal. E aí acaba o capítulo e a frase do final do capítulo é que à medida em que o fim se aproxima, a guerra total começa. O que me dá a entender que a guerra total vai acontecer aí nesse porte, nessa localidade. E que eles realmente têm bombas para atacar o Eren e tal. Eu acho que essas bombas não vão ser muito efetivas se forem bombas mesmo, porque qual o sentido de se Marley tinha uma arma que funcionava e tal, qual o sentido de colocar ela no meio do país e não ter colocado ela lá no começo, antes para atacar os colossais, antes deles chegarem no país? Vão destruir metade do país para depois usar a arma que presta? Então, tipo, E fora que eu acho que eles não vão ter poderio bélico mesmo pra destruir tudo isso. Pois é, Porque mesmo. a gente sabe que as bombas não vão matar os colossais. Uhum. Uma bomba caindo lá de cima. Quando Só a se gente for também cômica, mas mesmo assim. mas aí não, aí forçou a barra. É. Mas na enquete que a gente fez no Twitter também, dessa pergunta sobre os dirigíveis, foi o Adson que respondeu assim, que eles vão passar direto e vão pra Parades. Eu achei sensacional. Agora eu quero que aconteça isso. A gente crente que eles vão destruir o Eren. Opa, não. Vão passar direto e vão tacar A bomba gente em sabe Parades. que não vai destruir vocês, mas a gente pelo menos vai destruir o resto da ilha, pra ninguém ficar Pois feliz. é. Eu ia achar uma boa saída. Eu tô muito curiosa pra ver o que tá acontecendo. Porque eles não têm mais nada lá. Eles não têm governo. Eles não têm nem mais jägeristas direito, porque o Flock. Eles só têm titãs irracionais e uma medo de pessoa que sobrou e é rico, que está. E aí que história. Então, e a história, e o bebê da história. Tipo, eu tô muito curiosa pra saber o que tá rolando em Paris, de verdade. Sim. Eu vi gente falando que também pode ser só o pessoal rico e importante de Marley fugindo pelos dirigíveis, mas eu Mas acho é uma galera, hein? que não tem tanto sentido, eu acho. Eu preferia que eles passassem Tipo, direto. tem sentido, mas eu acho que não é. E mesmo assim, eu acho que se fosse o caso de ser a galera fugindo para outro canto, eu acho que eles só podiam fugir para Parades mesmo. Não vai ter outro canto? Não existe mais nada no mundo? Fugir para onde? Pois é, esse foi o capítulo 133. E esse foi o nosso review. Um pouco polêmico. Um pouco polêmico, mas eu acho que a gente agrega um pouco a discussão. Nós tivemos bastante discussões legais sobre isso lá no Discord do Titancast, que esse mês está bem movimentado. Que eu decidi que eu odeio o Facebook, que eu vou tentar evitar ficar por lá, então quem quiser ver mais as coisas vai ter que conversar comigo no Discord, porque eu também mal tô falando no Twitter. Então, gente, se quiserem debater, o Discord está em algum canto aqui no post, no servidor do Discord. Ou vocês podem seguir a gente no Twitter e ficar com a esperança de que a gente atualize um dia também. Não, mas a gente tá atualizando. A gente atualiza umas 4 vezes no mês. E a gente tá se divertindo um bocado lá no servidor, a gente tá feliz que ele tá mais movimentado. Espero que vocês tenham curtido mais essa review. Obrigado pela paciência de pessoal que ficou esperando por a gente. E quem curte ouvir nossas opiniões. Pois é. Obrigada a quem escuta a gente. E até a próxima. Eu espero que em breve eu consiga soltar um podcast especial que a gente fez sobre Monster. Sim. Mas eu pretendo não prometer muitas coisas, porque depois a gente promete e não cumpre. Não, mas o podcast está gravado, ele vai ser lançado. Esse está gravado, eu só tenho que editar e ver se dá para salvar o áudio, na verdade, porque a gente teve alguns problemas técnicos com ele. Mas vai dar. Alguns problemas técnicos e alguns problemas cognitivos também, que a gente se perdeu um pouquinho. Deu tudo certo. Um pouquinho. Um pouquinho demais. Mas enfim, vai dar certo. Até a próxima, gente. Muito obrigada por quem. Gente, obrigada. Até aqui. Beijo.